Bom dia, classe de adolescentes. Saudades de vocês. Abigail, Luana, Paulinho, Arthur, Daniel e Davi. Como vocês estão? A minha oração é que estejam bem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De acordo com as orientações da ministra de Educação Religiosa, professora Osmélia, nós daremos continuidade ao estudo de nossas lições para que possamos continuar crescendo em conhecimento e na prática da vontade de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria e graça, permitiu o registro histórico no Velho Testamento da vida de pessoas que, assim como nós, acertaram em obediência ao Senhor e erraram. Hoje nós temos a oportunidade de aprender com elas. Nesta lição, o assunto a ser abordado é Ai mais, o mensageiro sem mensagem. Eu quero crer que vocês estudaram o assunto, então será uma revisão com pontos acrescentados, como sempre ocorre em estudos continuados. O texto básico encontra-se em 2 Samuel 18, de 1 a 33. E o versículo-chave é 1 Pedro 3, 15 e 16. Como o texto em que nós estamos nos baseando é um pouco longo, nós vamos pontuar alguns versículos na sequência do estudo. O versículo-chave é 1 Pedro 3, 15 a 16, que fala assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão, da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Amém. Bem, como eu já falei, né, o assunto é Ai mais, o mensageiro sem mensagem. Quem era Ai mais? Era um jovem precipitado e inconsequente. Então, o cenário aqui sobre o estudo de Ai mais se deu quando Absalão constituiu um exército para derrotar o seu pai, o rei Davi, né? Como nós estudamos um pouco nas lições anteriores. Então, Davi arregimentou também o seu exército. Inclusive, ele queria ir também com o exército, mas ele foi aconselhado por Joabe a permanecer no palácio, porque se ele fosse com o exército, ele poderia, no momento da guerra, lá da batalha, eles poderiam se dispersar e ninguém os perseguiria, mas com o rei seria diferente. Eles iam querer sacrificar o rei. Então, Davi acatou a orientação e permaneceu no palácio, tá? Mas, como era Absalão quem encabeçava o exército oposto, Davi pediu que eles tivessem compaixão, né, do jovem Absalão por ser seu filho, apesar de que ele estava manipulando uma boa parte do povo para derrotar o rei Davi, seu pai. Então, Ai mais, ele aqui fala na nossa lição que ele era um jovem, como eu já falei, precipitado e inconsequente. Ele gostava de ser o primeiro em algumas situações, tá? Como nós vamos ver no segmento da lição, ele gostava de dar notícias sem medir as consequências para ele e para os outros, tá? Então, quando eu comecei a ler essa lição, eu fiquei assim impressionada, né, com esse fato da teimosia de
Aimás. E aí eu fui verificar o que significava o nome dele. E significa meu irmão é raiva. Aimás significa meu irmão é raiva ou meu irmão está irado. Eu creio que isso devesse ao fato de que quando a batalha começou e Absalão ficou preso na árvore, né, pelos cabelos, quando a sua montaria saiu dele, tomou a frente, a dianteira, e aí a notícia, Joabe soube disso e mandou que, para quem veio dar notícia, ele falou bem que vocês já poderiam ter liquidado com ele. Então as pessoas lá, os comandados dele falaram que não, né? Porque ele era filho do rei, então eles tinham um certo temor, até porque o rei tinha pedido que eles conservassem a vida de Absalão, né? Tivessem um certo controle em não feri-lo. Então, como nós lemos na Bíblia, nessa parte de 2 Samuel, a parte estudada, né? 18, de 1 a 33, o Joabe constituiu homens, pessoas, soldados que fossem lá e não perdessem tempo e mandassem e matassem Absalão, né? Porque ele ainda estava preso pelos cabelos no carvalho, né? Onde ele ficou pendurado. Então eles foram lá e fizeram isso. Quando eles mataram Absalão, alguém precisava voltar e dar notícia ao rei Davi, seu pai. E aí, quem vocês pensam que logo se ofereceu para isso? Aimás, né? Ele era precipitado e inconsequente, como nós já vimos. E aí ele foi com Joabe e pediu, né, para levar notícia ao rei. Joabe negou. Então nós vamos ver bem aqui. Então disse Aimás, 2 Samuel 18, 19. Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Então aqui, nesse versículo, dá-nos a entender que geralmente ele tomava a dianteira, né, para levar notícias. E eu fiquei também pensando que agora, nesse período que nós estamos vivendo, desse vírus, é mais quem procura a mídia para dar notícias. É médico, é nutricionista, infectologista, enfim, toda sorte de pessoas que têm contato com a mídia gostam de chegar para dar notícias. Notícias boas e notícias más. Umas são aterradoras, que se nós não estivermos firmes nas promessas de Deus, nós vamos balançar o nosso emocional e chegar a um nível de preocupação e até de depressão. Por isso nós devemos estar mesmo firmados nas promessas de Deus, que Ele cuidará de nós. E mesmo que isso não se faça aqui, se nós estivermos escolhidos, né, para partir, fiquei até nervosa, para partir para a eternidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Isso deve servir de alento para nós. Então, voltando para o Aimás, ele se insubordinou, né, contra Joabe e disse Joabe disse, não, tu não vais, não. Aí ele falou, eu quero ir, tipo assim, né, parafraseando, mas eu quero ir, eu vou. Aí Joabe já tinha chamado o etíope para participar, né, para o rei Davi, do que tinha havido lá da morte de seu filho. E como esse precipitado jovem insistisse, aí Joabe permitiu. Então ele correu, passou à frente do etíope e chegou lá na presença do rei para dar a notícia. Essa lição também ela nos permite ver que pessoas talentosas nem sempre são as que vencem.
tá? Então, quando Aimai chegou à presença do rei, nós vemos isso aqui em 2 Samuel 18, 29, 28. Ele falou assim, gritou Aimai e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então ele chegou assim, como se ele já fosse uma pessoa íntima, né, do rei, tivesse assim bastante intimidade com o rei. E até o rei o considerava um bom rapaz, né? E quando ele soube pela sentinela dele que vinha alguém correndo e reconheceu que era Aimais, ele até falou assim, 2 Samuel 18, 29. Aliás, 27. Disse o sentinela, veja o correr de alguém, parece ser o correr de Aimais, filho de Zadok. Então disse o rei, este homem é de bem e trará boas novas. Então, apesar de que esse rapaz tinha talento, mas ele não tinha respaldo para anunciar, para tratar dessa notícia que ele levou ao rei Davi, né? Ele não permitiu que a autossuficiência dele lhe desse sabedoria e bom senso. Ele foi precipitado nessa operação, né? Uma pena, porque ele se tornou um típico mensageiro sem a mensagem. Como nós vimos em 2 Samuel, que eu li ainda há pouco, 18, 29, que fala assim, vou ler novamente. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Tipo assim, quando Joabe me mandou te trazer a notícia, estava ocorrendo lá um alvoroço, uma grande confusão. Então eu não tive tempo para verificar, para confirmar, para constatar o que era, né? Muito triste isso, porque ele não passou nada para o rei que satisfizesse, né? O que o rei precisava fazer. Então, diante disso, meus queridos adolescentes, Aimás, ele teve de aprender algumas coisas que nós também vamos aprender agora com ele. Enquanto ele conversava com o rei, chegou o etíope. Então o mensageiro do rei, o sentinela do rei anunciou novamente, e aí o rei solicitou que Aimás se pusesse à espera, tá? Dessa nova notícia, dessa nova mensagem. Então, diante disso, ele exercitou a boa vontade dele, até porque ele estava sob as ordens do rei, né? Então, ele tinha que exercitar a boa vontade. Ele aprendeu que ele correu em vão, desperdiçou energia, ficou de lado na presença do rei para aprender o que ele pensava saber, ou seja, o papel de emissário e transmissor de notícias com verdades. Porque ele, quando trouxe a notícia para o rei, ele faltou com a verdade, talvez por um pouco de temor de falar que o filho do rei era morto, né? Então aqui diz a mensagem do etíope. Quando ele chegou, ele falou assim, boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor se vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? A primeira preocupação do rei foi com o seu filho, né? Apesar de que ele estava encabeçando uma batalha para derrotar o rei, né? Então,
vai bem o jovem Absalão, respondeu o etíope, sejam como aquele, ou seja, sejam como Absalão, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então, Davi, ele compreendeu imediatamente que o filho dele tinha sido morto, né? Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão. Meu filho. É triste, né, quando alguém traz a notícia para um pai ou uma mãe de que seu filho foi morto por alguma coisa. E não foi diferente com o rei Davi. Ele era uma pessoa como nós e sofreu profundamente a perda do seu filho. Mas, adolescentes queridos, nós também, diante de toda essa história, né, de Aimás e do seu procedimento precipitado, nós aprendemos, tá, com esses erros dele. Como nós sabemos, existem muitos Aimás no Brasil e no mundo, tá? Em relação ao Evangelho, eles propõem-se até a levar essa mensagem, chegam à frente de outros, se empenham, correm muito, mas na hora de entregar a mensagem da graça, queridos, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, eles falham, tá? Eles falham. A mensagem lhes falta. Por despreparo, por não terem coragem de falar que Cristo é o único Salvador e que um dia ele vai voltar para levar os seus e justiçar aqueles que o rejeitaram, tá? Então, eles faltam com a verdade da cruz e do autor da salvação, Cristo Senhor. Nessa manhã eu quero falar para vocês que nós devemos ser o oposto do que foi Aimás e o oposto desses mensageiros que se parecem muito com Aimás, tá? Aimás ficou registrado na Bíblia, queridos, para nos alertar e encorajar a levar a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira, a única verdade que salva, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma verdade com excelência e nós devemos levar também essa mensagem com excelência para a salvação de todo aquele que ouvir e crer. Então, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, nos fortalecer, que nós não possamos esquecer de chegar sempre para Cristo com confiança e fé, principalmente nesses dias maus, nesses dias que nós estamos enfrentando aí de toda essa agonia em relação a esse vírus. Quando nós tivermos oportunidade, nós possamos passar mensagens de alento e de salvação para os nossos amigos, parentes, através dos meios de comunicação. Então, que Deus nos abençoe, abençoe vocês, que vocês possam estar em casa também, sempre ligados em Jesus, em Cristo, obedecendo o papai e a mamãe, para que tudo vá passando e que nós possamos ter dias melhores. Deus é fiel, Ele nos prometeu e nós devemos crer nisso. Amém e amém.